O Nordeste é a região mais castigada pela escassez de água, causada pela estiagem e por falta de políticas públicas voltadas para o povo sertanejo. Seu clima é de semiárido, caracterizado pelo baixo volume de chuvas. O período de chuvas no Nordeste é de 3 meses. A maior parte do tempo, os nordestinos passam sem chuva, fazendo assim com que os riachos e os rios da região sequem. Nesta mesma região, existe um verdadeiro oásis, localizado na região oeste da Bahia. Na região, existem inúmeras veredas e mais de 30 rios que formam as 3 bacias hidrográficas dos rios Carinhanha, Corrente e Grande, que desaguam no Rio São Francisco, tornando assim esta área na mais rica em águas de todo o Nordeste. Toda essa riqueza é graças aos 2 aquíferos existentes na região, o Urucuia e o Bambuí, que alimentam inúmeras veredas, riachos e rios que formam as 3 bacias hidrográficas do oeste baiano. Aquífero é toda formação geológica formada por rochas porosas e permeáveis que tem a capacidade de armazenar água subterrânea. O aquífero Bambuí. Essa formação se formou nos primórdios da história da Terra e tem basicamente 1 bilhão a 800 milhões de anos. Ou seja, nas galerias subterrâneas desse calcário é que existe o aquífero, que está armazenado o aquífero Bambuí, em áreas muito profundas. O Bambuí está localizado nos estados de Minas Gerais, Bahia, Tocantins e Goiás, com uma área de mais de 360 mil quilômetros quadrados. Toda a área do aquífero Bambuí já foi há milhões de anos fundo de mar. Por isso, as rochas que formam o aquífero contêm sal e suas águas são salobras. Os afloramentos do aquífero Bambuí ocorrem no oeste da Bahia, em área de caatinga ou mata seca, como é chamada na região. Em toda a área do Bambuí, existem inúmeras cavernas, por exemplo, na região de Correntina, principalmente no Vale do Rio do Meio. A mais famosa gruta do Bambuí é da Igreja de Bom Jesus da Lapa, à margem do Rio São Francisco. As águas do Bambuí nascem em forma de olhos d'água, aos pés dos morros. Por exemplo, os últimos afluentes do Rio Arrojado, o córrego da Ponta d'Água, que divide os municípios de Correntina e Jaborandi, e o córrego da Lapinha, localizado no município de Jaborandi. O aquífero Urucuia, nome herdado do rio Urucuia, em referência ao local onde foi descoberto o aquífero. A palavra Urucuia é de origem tupi-guarani e significa água vermelha ou rio vermelho. O aquífero Urucuia é uma formação sedimentar eólica e fluvial. Toda a área do Urucuia já foi, há milhões de anos, um grande deserto com alguns rios. A água é armazenada no aquífero entre os grãos de areia. A idade do Urucuia é mais de 140 milhões de anos. O aquífero está localizado nos estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Tocantins, Piauí e Maranhão, com uma área de mais de 140 mil quilômetros quadrados, sendo que 80% do aquífero estão na região oeste da Bahia. Os afloramentos do aquífero Urucuia ocorrem no oeste da Bahia, em área de transição dos Gerais para a Caatinga. O Urucuia é o 2º maior aquífero do Brasil, ficando atrás somente do aquífero Guarani, o maior reservatório subterrâneo do mundo. O Urucuia fornece água para as 3 importantes bacias hidrográficas do Brasil, sendo ela dos rios Tocantins, Parnaíba e São Francisco. Nasce na cidade de Itaberaí. Esse rio ele tem o nome de Uru, né? O primeiro nome dele é Rio Uru. Até unir vários outros rios, como o Rio das Almas, Rio Maranhão, Tocantinzinho, e se transformar então no Rio Tocantins. O Rio Tocantins tem os seus principais afluentes à margem direita, que vai do Rio Corrente, que nasce no município de Sítio de Abadia, no estado de Goiás, até a região do Parque Estadual do Jalapão, no estado de Tocantins. Tem suas nascentes localizadas na área do Urucuia, exatamente no pé da Serra Geral. Um exemplo é o Rio Quente, que divide os municípios de Guarani de Goiás e Posse.
O rio Parnaíba, ele nasce no Jalapão, na Chapada das Mangabeiras. Ou seja, o Jalapão, para quem não sabe, é uma formação geológica caracterizada por arenitos da formação Urucuia, que abrange grande parte do Tocantins, incluindo a Chapada das Mangabeiras. A nascente do Rio São Francisco se situa basicamente na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Esse rio corre em direção ao norte do Brasil. Outros rios, desde Carinhanha, Rio Correntina, Rio Arrojado, Rio Pratudão, Rio Formoso, até chegar no último dos grandes rios que o alimentam pela margem esquerda, que é o Rio Grande, que já passa pelo município de Barreiras. Todos esses rios nascem no sopé do Espigão Mestre, que é uma serra que separa o estado de Goiás, de Minas Gerais e da Bahia, e também o estado do Tocantins desses outros estados. Então, no sopé a formação geológica que caracteriza essas áreas é a formação Urucuia, que abriga um grande aquífero chamado Urucuia. E é esse aquífero que é responsável pela formação desses rios, que por sua vez são responsáveis pela perenização do São Francisco. Os primeiros seres humanos a habitarem e desfrutarem das águas do Chapadão do Urucuia foram os povos indígenas, que povoaram a região há mais de 11 mil anos, onde constituíram várias aldeias nas margens dos rios da região e viviam da pesca, da caça e da coleta de frutos. Também foram desenvolvendo, ao longo dos milênios, uma cultura própria, tendo como elementos principais o cerrado, a caatinga e a água. Uma dessas antigas aldeias está localizada na margem do Rio do Meio, no sítio arqueológico do Val, município de Santa Maria da Vitória. Ali deixaram gravadas no paredão de calcário, o qual servia de abrigo, várias pinturas rupestres, algumas com idade de 9 mil anos, representando os rituais religiosos, as caças e o cotidiano da aldeia. Os quilombolas foram os segundos a habitarem a região oeste da Bahia, a partir dos séculos 17 e 18, aonde criaram vários quilombos, fugindo da escravidão das fazendas de cana-de-açúcar, do litoral e dos garimpos de diamante na Chapada Diamantina. A maior concentração dos quilombos está na região de Bom Jesus da Lapa, nas margens do Rio São Francisco. Os povos indígenas e os quilombolas que habitaram a região viveram em total harmonia com a mãe natureza, mas o cenário mudou radicalmente a partir do século XVIII, quando várias aldeias e quilombos e suas populações foram massacradas, tingidas assim de sangue as águas cristalinas do Urucuia pela crueldade e ganância dos bandeirantes que começaram uma corrida pelo sertão adentro em busca de ouro, diamantes e escravos indígenas e negros. Percorrendo os rios do oeste da Bahia, os bandeirantes encontraram o que tanto queriam em um rio que recebeu, devido à grande quantidade de ouro que eles encontraram, o nome de Rio Rico, que posteriormente passou a ser chamado de Rio das Éguas, e mais recentemente de Rio Correntina. A notícia da abundância de ouro correu por toda a Bahia, atraindo assim muitos garimpeiros. Daí surgiu o povoado à margem do Rio Rico, que deu origem à atual cidade de Correntina. O Rio Rico teve até mesmo o seu curso desviado para um canal feito próximo ao rio pelos bandeirantes, para que pudessem extrair ouro do leito do rio. Junto com o ciclo do ouro, veio a criação de gado na região do oeste da Bahia. O gado se alimentava das pastagens naturais de Gerais. A porta de entrada dos rebanhos bovinos foi o Rio São Francisco e seus afluentes, o Grande, o Corrente e o Carinhanha. Na foz desses rios foram se constituindo os antigos currais, que posteriormente viraram os primeiros povoados de Barra e Carinhanha, na região conhecida como Além do São Francisco, um dos povoados que mais prosperou economicamente e foi justamente o que deu a origem à cidade de Barra, por causa da sua localização estratégica no encontro dos rios Grande com o São Francisco.
O aquífero Urucuia, no oeste da Bahia, só ocorre em área do Cerrado ou Gerais, como é conhecido na região. O bioma Cerrado é um dos mais antigos do mundo. Sua idade é de 65 milhões de anos. O bioma Cerrado ocupa uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados do território do Brasil. A flora do Cerrado tem mais de 12 mil espécies vegetais, sendo 45% endêmicas, ou seja, só ocorrem no Cerrado. O Cerrado é uma floresta de cabeça para baixo, pois a vegetação dos Gerais não prioriza o crescimento do tronco, e sim das raízes, para poder alcançar águas subterrâneas. A fauna do Cerrado é muito rica, tem mais de 1.500 espécies de animais, entre mamíferos, aves, peixes, répteis, anfíbios e insetos. Mas a fauna do Cerrado está sendo dizimada pela ocupação irresponsável, principalmente pelo desmatamento de grandes áreas pelo agronegócio, além da caça, do tráfico de animais e das rodovias que cortam o Cerrado. As águas do aquífero Urucuia escolheram uma das paisagens mais surpreendentes do planeta Terra para nascer, as veredas. Vereda é um tipo de formação vegetal que ocorre exclusivamente no bioma Cerrado, que é encontrado na região centro-oeste, estado do Tocantins e em partes dos estados da Bahia, Minas Gerais, Maranhão e Piauí. O nome vereda significa caminho, pois antes de se construir as estradas pelo sertão afora, as pessoas se deslocavam usando o caminho natural que separa a vegetação dos Gerais da vereda. Na região oeste da Bahia, além de vereda, também é conhecida como cabeceira ou galho. Entre um sonho e outro, vejo veredas do Rio das Éguas, do Rio Arrojado e de outros rios mais. Solenes, magníficos, aos buritis, se veem de longe, tingindo o horizonte, de um verde mais verde, belos, altivos, aparentemente em vigília, na defesa do rio e do cerrado que o cinge. E não há, aprendiz nesse ofício, melhor parceiro nessa aliança ecológica. Em meio a sonhos e também de olhos abertos, as veredas são inconfundíveis. Poucas são as paisagens, de fisionomia tão majestosa e de tamanha fidalguia, tal como o buriti em seu habitat, nas glamurosas veredas, hospedeiros cativos em minhas retinas. Os buritis, além de graciosos, deslumbrantes para a contemplação, são generosos, parteiros de água, de rios e de vida. É justamente nas veredas onde se encontra o buriti, símbolo da riqueza das águas dos Gerais, pois o buriti só nasce onde tem muita água, seja nas veredas ou matas ciliares dos rios dos Gerais. A palavra buriti é de origem indígena e seu significado é árvore da vida. Já o nome científico é Mauritia flexuosa. O buriti é considerado a mais abundante das palmeiras nativas do Brasil. Também é a mais alta das palmeiras do país, podendo medir mais de 25 metros de altura. Porém, seu crescimento é muito lento. Por ano, o buriti só dá 3 folhas, tendo a forma de leque. As flores do buriti são de coloração amarelada, em longos cachos de até 3 metros de comprimento. Produz os frutos nos meses de outubro até março. O fruto do buriti é coberto por escamas de cor castanho avermelhado. Já a polpa é de cor amarelo-ouro. Os frutos do buriti são disputados pela fauna dos Gerais, principalmente pelas araras. O buriti faz jus ao seu nome de árvore da vida, pois ele realmente faz parte da vida do povo dos Gerais. Tem uma grande utilidade e versatilidade, herança dos povos indígenas que habitavam Gerais. O buriti é usado na alimentação, na construção das casas, na medicina e no artesanato. O fruto do buriti é uma rica fonte de alimentação para o povo geraizeiro, pois contém as vitaminas A, B e C, além de possuir cálcio, ferro e proteínas.
O fruto do buriti pode ser consumido in natura ou na forma de bolo, onde é rapada a polpa e se faz o bolo. Com o bolo de buriti se fazem suco, doce, licor, vitamina e mais recentemente passou a ser usado para sorvetes e picolés. Da polpa do fruto do buriti extrai-se o óleo que é usado na produção de sabão. O óleo de buriti também é usado na medicina. O povo geraizeiro já sabe há muito tempo da importância do buriti na medicina popular. Só agora os cientistas estão descobrindo os benefícios do buriti, que o óleo do buriti é um protetor solar natural. Além disso, o fruto do buriti é composto por substâncias responsáveis na redução do risco de câncer e que ajudam a proteger o coração e os pulmões. Os ranchos e as casas típicas dos Gerais são cobertas com as palhas do buriti. Também pode ser usado o tronco para fazer a estrutura do telhado. Os braços do buriti são matéria-prima para muitos artesãos e artesãs da região dos Gerais. Os braços do buriti são matéria-prima para o artesão Ednei, morador do povoado de Aparecida do Oeste, no município de Correntina, onde ele produz móveis e artesanatos. Eu faço cama, faço beliche, faço estante, faço mesa para a cozinha, faço decoração completa de quarto. E o artesanato eu trabalho, faço engenho, faço carro de boi, faço roda, faço maquete. Esses trabalhos, assim, brinquedo para criança. Os braços do buriti são tirados nas veredas para a produção de móveis e artesanatos e só servem se forem secos, como explica o artesão Ednei. Porque o seco, ele já dá o acabamento naquelas manchas, fica manchado, ele já vem a cor natural mesmo, né? Os móveis feitos pelo artesão Ednei já foram vendidos para todas as partes do Brasil. Brasília, Goiânia, São Paulo, Salvador, para todo lugar a pessoa me liga, eu encomendo e eu faço. O senhor Adrião é morador da comunidade de Santo Antônio das Pedrinhas, município de Correntina. Com os braços do buriti, ele faz o instrumento musical que recebe o nome de rabeca de buriti. Eu inventei fazer a rebeca. O material que eu peguei para fazer essas rebequinhas aqui, braço de buriti, a cabeça dela feita de pau, cerne de cedro e as orelhas também de cedro, tá entendendo? Agora o arco é pau de São João, aquele pauzinho de São João. E o trem de correr na corda aqui é sedem de animal e as cordas é de aço mesmo, corda de violão e de viola. E encerado o sedem de breu. A maioria dos materiais necessários para fazer as rabecas é tirada na vereda do Rio Santo Antônio e nos Gerais. Com muita simplicidade, o senhor Adrião explica como é feita a rabeca. Eu corto isso aqui tudo certinho aqui, como você está vendo, cortado nesse facãozinho. Agora, para modocar ele, eu tenho que pegar uma faca e vou enfiando a faca e cortando e tirando o bagaço de dentro desses pedaços, olha. Tiro tudinho, fica limpinho. Às vezes que eu ainda boto até brasa de fogo. E ele vai ardendo ali, e agora eu derrubo para lá. O senhor Adrião conta que começou a fazer as rabecas de buriti quando tinha 16 anos. Aprendeu a fazer e a tocar sozinho. Aprendi a tocar só rebeca mesmo de braço de buriti. Quando eu fiz a primeira, eu era rapaz de 13 para cá, de 15 anos para 16. Fiz de braço de buriti somente para divertir. Não sei tocar e cantar, e nem também tocando e conversando não dá. Só soprando, hein, gente, de volta aqui. Seu Adrião!
Das novas folhas do buriti se tira a seda, chamada de imbé, usada pela artesã Raimunda, moradora da comunidade de Brejo Soares, no município de Correntina, para a confecção de chapéus, bolsas e bijuterias. Tem um pé de buriti, aí tem um oi, aí daquele oi você corta aquele oi, tira as paias dele, aí você pega a faca e bota a paia assim no dedo, aí você puxa, o imbé sai. A artesã Raimunda conta que do buriti tira a palha para fazer esteira, com a casca do braço faz balaios e com o imbé faz chapéus. Da paia é mais a esteira, aí o braço faz o balaio e o imbé faz o chapéu. Para a confecção de chapéus, bonés, bolsas e bijuterias, passaram a ser usados mais recentemente, além do imbé e capim dourado, fitas coloridas e embalagens plásticas, ficando ainda mais bonitos. Os braços do buriti também são usados para fazer balsas para atravessar a produção agrícola de uma margem a outra do Rio Arrojado, como conta Mirim, morador da comunidade de Couro de Porco, município de Correntina. Eu faço essa balsa de buriti com 4 metros de comprimento por 2 metros, por 1 metro e 1,20 m de largura, 1,40 m por aí. A cultura do povo geraizeiro do oeste da Bahia desenvolveu uma forte relação com as águas do Urucuia. Sem água não tem cultura nesse oeste baiano. Tudo o que nos leva a preservar, a nos sentir pertencente à bacia do Rio Corrente está ligado às nossas águas, às nossas veredas, aos nossos gerais, à nossa vegetação. O rio é o que embala a ligação do homem com a terra, com a plantação, com o jeito de viver, com o jeito de pensar. O nosso jeito de viver, acima de tudo, ribeirinho. Em todos os campos das artes se vê forte ligação com as águas do Urucuia. No campo da literatura se destacam, sem dúvida, 2 romancistas, o mineiro João Guimarães Rosa e o baiano Osório Alves de Castro. A área do aquífero Urucuia foi fonte de inspiração para João Guimarães Rosa escrever em 1956 uma das mais belas obras literárias brasileiras dos últimos tempos, o romance Grande Sertão Veredas, e outro foi Osório Alves de Castro. Osório Alves de Castro nasceu em Santa Maria em 17 de abril de 1901. Ele se dedicava a várias atividades